Quando a gente fala de Preservé, vocês têm que entender uma coisa. Eu vou explicar para vocês primeiro como que é feita a técnica, do que ela diferencia da técnica anterior, da técnica tradicional que a gente sempre fez, e quais são as vantagens e desvantagens de fazer uma técnica assim. Então, primeiro de tudo, Preservé é uma técnica de colocação de prótese de mama para pacientes que querem aumentar a mama de uma forma que tenha um resultado mais natural e mais elegante. Então assim, ela tem uma limitação de volume que a gente coloca e para conseguir fazer isso a gente utiliza alguns instrumentos diferentes. A gente primeiro a gente vai criar um túnel com esse objeto aqui e depois a gente vai fazer a expansão, a criação do local que a gente vai colocar a prótese em si como se fosse um balão. Então a gente faz o balão, a gente infla ele e coloca ele dentro coloca a prótese dentro da mama com o auxílio do funil, com toda aquela técnica que a gente sempre fala. Quais são as diferenças então? A gente não corta o tecido, a gente não fica cortando nervo, vasos, então acaba preservando alguns pontos e tornando a recuperação ainda mais rápida. A gente não tem tanta alteração de sensibilidade quando a gente fala de Preservé, a gente não tem tanto sangramento quando a gente fala de Preservé, mas qual é a diferença? A gente coloca a prótese sempre por cima do músculo então e não por baixo dele, que é a tendência mais atual nas técnicas tradicionais, e a gente utiliza uma prótese diferente. Antigamente utilizava uma prótese que ela era um pouco mais coesa, um pouco mais rígida. E daí, para Preservé, a gente usa uma prótese um pouco mais maleável. Isso sim, dá mais naturalidade e traz tudo isso que a gente falou. Quando a gente fala de recuperação em Preservé, que é uma das principais perguntas que as pacientes trazem para mim, como que a gente tem então? Você já pode no mesmo dia levantar os braços, seguir as atividades do dia a dia normalmente, e aí, para conseguir dirigir no dia seguinte, para conseguir fazer atividades de membros inferiores em torno de uma semana e membros superiores em torno de 2 a 3 semanas. Isso vai variar muito de caso a caso. As pacientes geralmente me perguntam se dá ou não para fazer uma mastopexia associada a Preservé ou não. E qual que é o ponto principal? Quando a gente fala de fazer uma mastopexia associada a Preservé, a gente teria que fazer uma retirada de pele. E muitas vezes na retirada de pele e de tecido, para conseguir um formato adequado, a gente precisaria cortar os ligamentos que a Preservé preserva. Então perde um pouco o sentido em alguns pontos. Existem alguns casos que dá para fazer? Existem. Que são casos que tem uma queda leve ou que a gente tem que melhorar um pouco a posição da areola em si, mas que não tem que fazer grandes subidas, grandes elevações para corrigir uma queda muito acentuada. Então sim, tem alguns casos que dá para fazer, mas é muito específico. Então, se você quer entender um pouco mais sobre Preservé, se você tem alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei, comenta aqui embaixo.